Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz, mais uma manhã, mais um final de semana se aproximando, onde nós podemos ter a liberdade de meditar na palavra de Deus. E é para isso que eu quero te convidar nesse momento, para meditar comigo na boa palavra de Deus, em alguns versículos da Bíblia Sagrada. Pegue a sua Bíblia, não deixe de pegá-la, não deixe de consultá-la, pois certamente o Senhor falará contigo através desta palavra. Deus tem sempre algo novo para nós. Então experimente o novo de Deus todas as manhãs, experimente o novo de Deus em todo o tempo, pois Ele é capaz de mudar a história de nossa vida. Não importa a sua condição, não importa a sua idade, não importa o tempo que você tem, Deus tem o poder de conduzir a sua história e fazer da sua história uma história de sucesso. Por isso que eu quero que você abra hoje, de novo, novamente, no livro de 2 Crônicas, no livro das Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 34. Nós vamos ler alguns versículos desse texto para a nossa meditação nesta manhã. Mas antes disso, eu quero orar pela sua vida, eu quero colocar a sua vida, a nossa vida diante de Deus, para que Ele esteja assim nos abençoando e falando profundamente em nossos corações. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, ó Deus, por estar na tua presença, por estar, ó Deus, neste local, onde a tua boa mão tem sustentado, o teu poder tem feito maravilhas, ó Deus, no nosso meio. Eu te peço nesta hora, Pai, que o Senhor abençoe a nossa vida, a leitura da tua palavra, o Senhor fale conosco, que o teu Espírito Santo seja aquele a interpretar em nossos corações o desejo, Deus, que nós temos, o desejo de se aproximar de ti e buscar mais a tua face, para que a nossa história seja uma história de sucesso na tua presença, em nome de Jesus. Livro de Crônicas, 2 Crônicas 34, a partir do verso 1, ele fala o seguinte: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 3 diz assim: No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar a Deus, buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azaré e das imagens de escultura e de fundição. Só até aqui para a nossa meditação nesta manhã. O que eu acho fantástico é a história dos reis de Israel. Josias tinha apenas 8 anos e diz que ele começou a reinar com 8 anos de idade. O que você diria de um governo hoje de 8 anos de idade? Certamente nós iríamos duvidar, nós iríamos, reclamar e ninguém iria aceitar isso, de forma alguma. Sabe por quê? Porque hoje nós temos uma visão diferenciada. Mas o que eu acho fantástico na palavra de Deus, quando ela conta a história de homens que foram bem-sucedidos, homens que buscaram a presença do Senhor, homens que foram orientados pela lei do Senhor. A história do povo de Deus é uma história de muitos altos e baixos, história de negação, história de corrupção, história de idolatria. Muita gente trocava Deus por deuses, por imagens esculpidas por mão de homens. Eu achei assim, esse texto aqui, ele falou muito ao meu coração, quando diz que Josias tinha apenas 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos. Hoje nós temos políticos que brigam pelo 2º, pelo 3º mandato, mas não fazem nada para o povo. Eles estão brigando por si próprio. E aqui o interesse de Josias não era por si mesmo, não era o seu próprio interesse, mas era o interesse pelo povo. E diz o versículo 2 assim, Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor.
Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós precisamos andar em retidão diante do Senhor. Independente das nossas condições, independente das situações que nós estamos enfrentando, nós precisamos andar em retidão diante do Senhor. Olha o que diz, terminando o versículo: Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Honestidade, pureza, santidade, foco no seu objetivo. Talvez Josias fosse uma pessoa muito centrada naquilo que ele fazia, mas certamente era uma pessoa atenciosa, porque a Bíblia diz que ele andou nos caminhos de Davi. Quantas coisas nós aprendemos com a história do rei Davi. Aprendemos coisas fantásticas. Tiramos mensagens e lições para a nossa vida que nos edificam. Por isso que Josias, ele procurou andar nos caminhos do seu pai Davi. Sabe, eu louvo a Deus porque eu tive um pai que me orientou, um pai que me ensinou a ser quem eu sou hoje. E a gente percebe que Josias, apesar de tão novo, ele procura olhar o exemplo de alguém mais experiente que ele. Ele procura olhar um legado que foi deixado e preservar esse legado. Versículo 3 diz o seguinte: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, ou seja, ele começou a reinar com 8 anos, né? Ele agora, no 8º ano, ele estava 2 vezes 8, 16. Então ele estava com 16 anos, um menino, um garoto, mas um garoto que tinha foco, um garoto que sabia o que estava fazendo. Pois diz assim: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, Josias começou a fazer algo muito interessante, a buscar o Deus de Davi, seu pai. Você quer ter uma vida de sucesso? Você quer ter uma história diferenciada? Uma história que muda a trajetória de um país, uma história que muda a trajetória de muita gente. Comece a buscar a Deus. Busque a Deus agora. Buscar a Deus enquanto você pode achar, enquanto Ele está perto. Porque dias virão que nós iremos querer buscar ao Senhor e nós não iremos conseguir buscar. Os dias são maus. Cada vez mais a coisa está ficando difícil. Então, olha, Josias, ele começou a fazer tudo o que era certo para que o seu reinado fosse um reinado prolongado, um reinado de sucesso. Terminando o versículo 6, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes de Azaré, da deusa Azaré, das imagens esculpidas de fundição. Algumas lições a gente precisa tirar desse texto. A primeira lição é que precisamos nos colocar diante do Senhor com integridade. Josias era íntegro, Josias era fiel, Josias tinha foco no seu objetivo. Por isso, ele olhava para o seu pai Davi. Segundo lugar, ele não se desviou da presença de Deus. Porque quando nós estamos longe de Deus, quando nós estamos afastados dos caminhos e da presença, da orientação do Senhor, a nossa vida, ela não tem foco, ela não tem valor. Eu não sei como está a sua vida hoje, se você está junto de Deus, se você está buscando a Deus ou não, mas eu quero te convidar para o terceira observação que nós podemos fazer, que é a busca de Deus. Josias tinha uma tarefa de purificar o templo de Judá e o templo de Jerusalém, mas ele precisava, em primeiro lugar, buscar a Deus. E foi isso que ele fez, ele buscou a Deus. Ele andou na presença de Deus. E a Bíblia fala que o sucesso do ministério, o sucesso do governo dele, foi porque ele buscou a Deus. Foi porque
Ele olhou o exemplo de Davi, seu pai. Ele olhou o exemplo de um homem que, apesar de suas falhas, era um homem temente a Deus, que procurava obedecer à voz de Deus. Pecou, pecou, errou, errou. Porém, o que acontece, mesmo nos seus erros, ele conseguiu focar no seu objetivo maior, que era agradar a Deus, que era glorificar o nome do Senhor. Então pense nisso. Pense nessas três perguntas, esses três pontos que nós colocamos aqui. Busque. E o último, busque. Seja obediente. Tenha foco naquilo que Deus te chamou para fazer. Eu quero orar mais uma vez por você, para que Deus te abençoe, assim como Ele tem nos abençoado. Nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse tempo, pela Tua palavra. Quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor visite cada coração nesta hora e que o Senhor abençoe. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que é viva e ela é eficaz. Obrigado porque dela nós tiramos lições que nos conduz a um rumo certo, a uma história de sucesso na Tua presença. Toma, Deus, a vida de cada um dos Teus filhos e filhas estarão aqui comigo, meditando na Tua palavra nesta manhã. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e compartilhe dessa mensagem com outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas e andar na presença do Senhor. Um forte abraço, um bom final de semana e que Deus te abençoe.